Vamos lá. A cena impactou demais a Pedro, que disse: Senhor, tu me lavas a mim? Os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então pediu Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí Jesus disse no versículo 10: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto a mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Se você já tomou um banho, certo? Não precisa lavar outra vez, só lavar os pés. Assim eram os costumes, porque os pés com sandálias sujavam, né? Então, se você já está limpo. Mas como é que você está limpo? Você está limpo mesmo? Você tomou banho? Não me refiro a você tomou banho antes da reunião, tá? Mas você já está limpo? Você tomou banho? Hein? Irmãos, vocês sabem como fica limpo? João capítulo 15, versículo 3. Lembre-se que João 15, o traidor já não estava mais aí. Estavam os 11, tá? Então João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que Jesus fala nos limpa. A palavra profética nos limpa. Vós já estáis limpos. Aqui diz: vós já estáis limpos, mas não todos. Por que não todos? Versículo 11 diz: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Por isso, irmãos, é bom a gente estar limpo. Por que Judas não estava limpo? Judas não tinha apreço pela palavra de Jesus. Ele estava todo o tempo sujo. Ele estava pensando em outras coisas, na sua avareza, roubar dinheiro, não é isso? Ele não estava nem aí com as palavras do Senhor. E nós? Você está limpo? Efésios 5. Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. É isso, né? E a si mesmo se entregou por ela, para que ele se entregou para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus ama a igreja. Ele morreu pela igreja. Ele se entregou pela igreja. Para quê? Para quê? Para a santificar. Cristo está santificando-nos, tendo-nos purificado pela lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, a palavra está nos lavando, a palavra está nos limpando. Por isso, irmão, quando você faz imersão na palavra, quando você faz o quê? Você inculca a palavra no coração. Quando você fala uns com os outros com a palavra, circulando a palavra entre os membros do corpo de Cristo, irmão, essa palavra está nos limpando, está nos lavando, está nos santificando.
com o objetivo de apresentar a si mesmo, a Cristo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, o Senhor está fazendo esse trabalho conosco. Por isso, irmãos, você está limpo. Se você é um que ama a palavra do Senhor, se você é aquele que faz a imersão na palavra, acredita que a palavra pode limpar você, pode lavar você, pode trazer a realidade de Cristo em você, irmãos, você está sendo limpo o tempo todo. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar. João 13, versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Senhor, o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Eu sou Mestre, eu sou o Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se Jesus se rebaixou, se curvou, se humilhou para lavar os pés dos discípulos, mas Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, e nós? Qual seria a nossa atitude? Claro, é um exemplo, de uma certa forma, um exemplo impactante. E nós também devemos, irmão, fazer a mesma coisa. Lavar os pés uns dos outros. Você se humilharia e lavaria os pés dos seus irmãos? Ó Senhor Jesus. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ó Senhor Jesus. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer, irmãos, ele continua incomodado com o traidor. É ou não é? Irmãos, aqui fica claro, aqui diz assim, né? Não falo, versículo 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Quer dizer, entre os 12, nem todos os 12 realmente ele escolheu. Ele escolheu quem? Ele escolheu os 11. Só que o 12º estava no meio deles. Irmãos, quanto tempo, né? Houve pessoas que estiveram no nosso meio. Mas, irmãos, Jesus sabe quem ele escolheu. Jesus sabe quem são essas ovelhas dele. Quem são essas pessoas que o Pai trouxe para ele, que ele vai cuidar até o final. Irmãos, por isso não são todos. A gente pensa, são todos os crentes. Não. Por isso, irmãos, é importante a gente fazer a vontade do Senhor. Em João 7, ele deixa claro: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, o importante é fazer a vontade do Pai. Esses sim foram escolhidos pelo Senhor. Você quer fazer parte desses? Por isso, irmãos, faça a vontade de Deus. Por quê? Tem um que come do meu pão.
surfa na minha onda, anda comigo para ganhar fama, e depois usa essa fama para ganhar dinheiro, não é? Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, me deu um chute, me deu um coice. Não é feio, não é feia a traição, irmãos? Jesus está incomodado. Desde já vos digo, antes que aconteça. Jesus já estava predizendo várias vezes, né? Antes que aconteça, para que quando acontecer, os discípulos possam crer que Ele era o eu sou. Ele sabe de tudo. Ele é o próprio verdadeiro. Ele é a própria existência, né? Ó Senhor Jesus, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmãos, quando você vai para a rua, posso orar por você? Todo aquele que receber você, estará recebendo o próprio Senhor, não é? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, quem recebe você, recebe o Senhor, e quem recebe o Senhor, recebe o próprio Deus. Olha só como nós somos importantes. Um comportou na rua, pregando o evangelho do reino. Um adolescente na rua, posso orar por você? Ó Senhor Jesus, nós somos aqueles que foram enviados pelo Senhor. Estamos fazendo essas coisas em nome do Senhor. Quem nos recebe, recebe o Senhor e recebe o próprio Deus. Amém. Dita essas coisas, versículo 21, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Irmãos, vocês percebem que isso magoa o coração de Jesus. Jesus estava com isso incomodado, não estava? A todo o tempo ele volta e fala sobre isso, né? Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia, né? Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Quem aqui entre nós, quem é um traidor? Pergunta. Então aquele discípulo é João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Só que perguntou em particular, não foi no público. Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Jesus o chamou de diabo, João o chamou de ladrão, e agora entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Vai lá fazer. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. É interessante, saiu logo, era noite. Saiu da presença da luz do mundo, era noite, né?